Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos verificar agora do que tratará a nossa aula. Nós temos então aqui aula de número 44, objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Detalhamento, operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Beleza? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, a nossa aula vai tratar da resolução de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. É importante lembrarmos o seguinte: quando a gente resolve a operação de adição ou subtração com denominadores iguais, basta você fazer o quê? Você vai repetir esse denominador e realizar a operação de adição ou subtração entre os numeradores, ou seja, os números que ficam na parte de cima da fração. Aqui ao meu lado nós temos um exemplo de uma expressão envolvendo frações com denominadores diferentes. Nesse caso aqui, repare que nós temos 1/5 somado com 3/4 e subtraído de meio. Bem, o modo de realização dessa operação não é de forma direta e simples como a gente espera. Ou seja, não basta a gente somar ou subtrair esses valores das frações. Bem, se a gente não deve fazer isso, como é que a gente vai proceder então para realizar essa operação? Vamos aqui que eu vou te mostrar, olha só. Quando os denominadores são diferentes, é preciso igualá-los, ou seja, nós temos que transformar os denominadores das frações em um mesmo valor, tá? Isso é feito a partir do mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC, que nada mais é do que o menor número capaz de dividir outro número. Bem, pessoal, para quem não está lembrado como a gente faz para calcular o MMC, basta a gente decompor esses valores, só voltar aqui rapidinho, basta a gente decompor esses valores em fatores primos, tá? Que valores são esses? Justamente os valores que pertencem aos denominadores. Nesse exemplo aqui mais específico, repare que a gente tem que realizar a soma entre 5/4 e 1/8, tá? E por esse motivo, essa soma, essas duas frações, aliás, elas possuem denominadores diferentes. Reparem que aqui nós temos dois valores pares, então a gente pode começar dividindo, ok? Esses valores por 2. Ou seja, 8 dividido por 2 é 4 e 4 dividido por 2 é 2. Ainda temos valores pares. Vou continuar dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. É importante lembrar que quando um valor chegar ao número 1, um deles pelo menos, tá? Então, desse número a gente não vai mais resolver nada. Não é necessário calcular mais nada. Mas, mesmo assim, reparem que ainda tem o número 2 aqui à nossa esquerda. Então, eu vou dividir novamente por 2. 2 dividido por 2 é 1. Como todos os valores agora são iguais a 1, todos os valores que estão à nossa esquerda, não esqueçam disso, tá? Então, a gente acabou aqui o cálculo do MMC. Mas, qual é o resultado? Simples. Você vai multiplicar todos os valores que estão à direita dessa reta vertical. Ou seja, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Tá bom? Então, esse 8 é o nosso MMC, ou seja, esse 8 será o novo denominador dessa fração. Mas, o mais importante, além de achar o valor desse denominador, é a gente encontrar os novos valores dos numeradores. Como é que a gente vai fazer isso? Repare aqui o seguinte, bem aqui eu tenho o número 4... e o número 8 nos nossos denominadores, perfeito? Perfeito. Então, eu vou trabalhar a partir justamente desses valores. Por quê?
Lembrando que o nosso novo denominador é 8. Então, qual é o próximo passo? Eu vou dividir esse número 8 por cada elemento, por cada denominador pertencente às frações da operação. E o resultado a gente vai colocar lá em cima, juntamente com o numerador. Então, veja, 8 dividido por 4 é 2, vou escrever o 2 aqui em cima. 8 dividido por 8 é 1, vou escrever 1 aqui em cima. Escritos esses números, o próximo passo agora é resolver a multiplicação entre eles. Então, veja, 2 vezes 5 é 10, somado com 1 vezes 1, que é 1. Sendo assim, 10 mais 1 é 11. Então, o resultado dessa operação, da soma entre 5 quartos, e 1 oitavo, é 11 oitavos. Uma outra dica bem bacana aqui é a seguinte, olha lá, eu vou reescrever aqui embaixo, tá? Então, repare que eu tenho 5 quartos somado com 1 oitavo, tá bom? Quando você tiver duas frações sendo somadas e essas duas frações possuírem denominadores diferentes, basta você verificar o seguinte também. Pegue o maior desses valores e verifique se é possível dividir pelo menor de forma exata. Ou seja, aqui eu tenho então 8, aqui vou até marcar para você acompanhar comigo. Ó. Eu tenho 8 dividido por 4. Ora, sabemos que 8 dividido por 4 é 4. Se essa divisão é possível ser resolvida de forma exata, então automaticamente o nosso MMC, opa, ficou um pouco feio aqui, né? O nosso MMC é justamente o maior desses valores. E aí a regra, ela volta a ser aplicada da mesma forma que eu te mostrei aí em cima. Veja aqui então. 8 dividido por 4 é 2, repete o 2. 8 dividido por 8 é 1, repete 1 aqui em cima, tá bom? Depois disso, a gente resolve a multiplicação desse valor que está em azul pelo seu respectivo numerador. 2 vezes 5 é 10, mais 1 vezes 1 é 1. Ou seja, 10 mais 1, 11. Então, nossa resposta é 11 oitavos. E aí você pensa o seguinte, professor, o senhor fez de duas maneiras e o resultado foi o mesmo. Lógico, pessoal. Eu estou te mostrando uma outra maneira diferente de você realizar a adição entre duas frações que possuem denominadores diferentes. Lembre-se que na matemática a gente não tem somente um caminho para chegar ao resultado. Temos dois ou mais caminhos, inclusive, também, tá bom? Vamos aqui ao próximo exemplo para a gente ter uma noção melhor de como funciona isso. Olha só. Agora eu tenho aqui para resolver a subtração entre 3 quartos e 1 sexto. Vamos pela regrinha que eu acabei de te mostrar. Ao dividir 6 por 4, o resultado é 1,5, ou seja, é um valor que não é exato. Como é que eu sei disso? É porque 6 dividido por 4, vou pôr aqui em cima, tá? É igual a 1,5, é um valor decimal, pois ele tem vírgula. Se o resultado da divisão é um valor decimal, então ele não nos interessa, tá bom? Não interessando, vamos aqui então para a decomposição desses valores em fatores primos. Nós temos valor par, então vou começar dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. Tranquilo. Ainda tem número par, vou dividir por 2. Reparem que aqui o primeiro valor à nossa esquerda é o 3, que é o número ímpar. Esse 3 não é possível dividir de forma exata o número 2. Não sendo possível, a gente só vai repeti-lo então. 2 dividido por 2 é 1. Tranquilo, o 1 já então morreu essa parte. Sobrou só o 3. Vou dividir por 3 também. Ou seja, todos os valores iguais a 1. E agora o próximo passo é resolver a multiplicação entre os resultados que ficaram aqui à nossa direita da reta vertical. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12.
Então, verifiquem que... Deixa eu só reescrever aqui em cima, tá? 3/4 menos 1/6. Eita, ficou um pouquinho feio, vamos refazer. Menos 1/6. Agora sim. Então, repare que o nosso novo denominador referente a essa operação é 12. Tranquilo? Qual é o próximo passo? Dividir por cada um dos denominadores e o resultado coloca lá em cima. Então, veja. 12 dividido por 4 é 3, vem o 3 aqui em cima. 12 dividido por 6 é 2, vem o 2 aqui em cima. Feito isso, o próximo passo é resolver a multiplicação entre esses dois valores que estão lá em cima. 3 vezes 3 é 9, menos, porque aqui tem menos. 2 vezes 1 é 2. Ou seja, pessoal, o resultado final dessa operação, a gente repete o 12 aqui embaixo e resolve a operação de subtração lá em cima. Dessa maneira, nós temos que 9 menos 2 é 7. Então, é importante você reparar que a gente tem aí duas maneiras diferentes, tá? Pelo menos, de resolver a operação de subtração ou de adição entre frações. Pode ser, de repente, que você tenha os dois denominadores sendo divisíveis um pelo outro. Ou pode ser que não. Quando você não tiver, a única saída, e a melhor delas, na verdade, é você resolver justamente pela decomposição dos valores em fatores primos, que foi o que eu fiz aqui embaixo, tá bom? Dessa maneira, você consegue encontrar o novo denominador e, a partir dele, encontrar o resultado referente à adição ou à subtração entre as frações. Temos mais um exemplo aqui, veja comigo. Aqui ficou mais fácil, por quê? Porque a gente tem adição e subtração de fração? Temos, mas essas frações, todas elas possuem o mesmo denominador. Sendo ele o mesmo, a gente só vai repetir. E aí, nesse caso, a gente vai resolver em seguida a operação que está lá em cima. Ó. Então, eu tenho 3 mais 7 menos 5. Para a gente resolver essa expressão numérica que está em cima, a gente tem várias maneiras de resolver essa expressão. Você pode seguir diretamente as operações do jeito que elas aparecem, ou você pode separar de modo que fique melhor para você. Aqui nesse caso, veja, eu tenho 3 mais 7, cujo resultado é 10. Em seguida, 10 menos 5, cujo resultado é 5. Opa! Se o resultado aqui é 5, só apagar aqui e diminuir um pouquinho, tá? Se o resultado aqui é 5, então será 5 o nosso novo numerador, que é justamente o resultado entre essas operações. Belezinha? Agora, vamos aqui a uma dica bem legal, tá bom? Pode ser que você tenha, de repente, que resolver a adição ou a subtração entre frações, mas você não quer resolver decompondo os valores em fatores primos. É possível isso? É possível. Vou te mostrar como. Veja aqui na tela, então. Importante você reparar agora o seguinte, para um pouquinho o que você está escrevendo e acompanha comigo aqui. O que que nós temos? Esse método é chamado de método da borboleta. Ou seja, aqui eu tenho que encontrar o resultado dessa operação. 3/4 menos 2/5. Primeiro passo é, você vai resolver, só apagar aqui, tá? Você vai resolver a multiplicação entre os denominadores. Ou seja, 4 vezes 5, o resultado é 20. Está aqui o 20, tá bom? Quando você resolve a multiplicação entre esses denominadores, automaticamente o resultado encontrado ficará no denominador, tá bom? Depois disso, o que que você vai fazer? Você vai resolver a multiplicação em diagonal. Aqui, ó, 3 vezes 5 é 15, está aqui o 15 marcado aqui em cima. Depois, vamos para outra diagonal. 4 vezes 2, que é 8, está aqui o 8 marcado aqui em cima. E aí, nesse caso, não está escrito aqui, mas vou te mostrar, tá bom? O que que a gente vai fazer? Vamos lá. Olha lá, então, o 20 foi o valor que a gente encontrou aqui embaixo.
O valor da diagonal, da multiplicação em diagonal que está em verde foi 15. Subtraído, porque aqui tem um sinal de menos, não esqueçam disso, tá? De quem? De 8, que foi o resultado da outra diagonal que está em amarelo. E aí, veja, 15 menos 8 é 7, então nós teremos como resultado final 7/20. Professor, o exemplo que o senhor está mostrando aí é referente a uma subtração. A gente pode resolver também o método da borboleta com adição? Pode. Vou te mostrar aqui, olha lá. Vou pegar aqui outro exemplo, tá? Vou pegar aqui 1/8 somado... Opa, só afasta aqui um pouquinho. Somado com 2/5. Tá bom? E a gente vai resolver essa adição. Vou utilizar justamente esse método da borboleta. Primeiro passo, então, é a gente resolver o produto entre os dois denominadores. Aqui eu tenho 8 e 5, ou seja, 8 vezes 5, pelo menos aqui em Manaus, o resultado é 40. Após isso, vamos agora para as diagonais. Primeiro eu vou pegar essa diagonal, onde eu tenho 1 e 5, vou resolver a multiplicação entre eles. 1 vezes 5 é 5. E agora eu vou somar, porque aqui entre as frações existe uma soma. Somar com quem? Com o resultado da outra diagonal, da multiplicação dos valores da outra diagonal. Aqui neste caso, então, nós temos 8 e 2, onde 8 vezes 2, o resultado é 16. Tranquilo? Então, vamos lá. Sendo assim, então, como resultado final, nós teremos quem? Lá em cima, 5 mais 16 é 21. E aqui embaixo, o resultado é 40. Turma, até agora não apareceu, mas não se esqueçam que quando você envolve operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, que a gente vai ver mais à frente, tá? Entre frações, sempre é importante você reparar se no resultado final, a fração resultante, nela é possível você simplificar. Por quê? Porque se for possível, sempre simplifique. Por que que a gente tem que simplificar? Vamos sempre pensar no seguinte: no futuro próximo você vai fazer provas de vestibulares, Enem, concurso público e afins. E nessas provas, geralmente, as questões elas são objetivas, ou seja, são questões de você escolher alternativas. E sempre nas alternativas você vai ter lá o resultado simplificado. E não simplificando, pode ser que você pense que esteja errado. Como assim? Deixa eu te mostrar aqui na tela, olha só. Vamos supor, então, que eu tenho o seguinte, voltando para a tela. Vamos supor que eu tenho aqui o seguinte, tá? Você resolveu aí uma adição de frações e aí você encontrou como resultado final 4/6. E aí, nas alternativas, você tem aqui, ó, eu vou ter 2/5, eu vou ter 2/3, eu vou ter 5/2 e eu vou ter 3/2. Aí você pensa assim, professor, o resultado que eu encontrei foi 4/6, 4/6. Nas alternativas não tem nenhuma para marcar aí. E aí o que você fez? Eu não marquei nenhuma, que não tinha. Não, pessoal, não faça isso. Por quê? Porque essa fração resultante da tua operação, ela é possível ser simplificada. Ó. A gente pode dividir os dois valores por 2. Sendo assim, reparem, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, a nossa resposta final aqui seria 2/3. Quer dizer, então, que a alternativa a ser marcada seria a letra B. Por isso que é importante sempre você ter esse costume, esse hábito, na verdade, né? De quando trabalhar com fração, você sempre simplificá-la no final. Bem, pessoal, o que a gente está estudando aqui até então é operações de adição e subtração entre frações. Mas é importante lembrar que essas operações, elas também podem vir em questões contextualizadas. Vou te mostrar aqui o primeiro exemplo, olha lá.
Um bolo de milho foi dividido em 12 pedaços iguais. Opa, opa, opa. Vamos aqui guardar essa informação. 12 pedaços iguais. Se ele foi separado em 12 pedaços iguais, é porque então esse valor 12 será justamente o nosso denominador. Tranquilo? Que é a quantidade de pedaços que esse bolo foi cortado ou separado. Vamos lá então. João comeu 3/12 desse bolo e Maria comeu 4/12 do mesmo bolo. A pergunta é, quanto do bolo foi consumido no total? E aí você pensa, horas, se João comeu uma parte e Maria comeu outra parte, então automaticamente o total consumido, basta você somar a parte consumida pelo João com a parte consumida pela Maria. E aí vamos lá. A parte consumida do João foi equivalente a 3/12. A parte consumida pela Maria foi igual, referente a 4/12. E aí a gente vai resolver justamente essa operação entre as duas frações. Detalhe importante, aqui nós temos duas frações que possuem denominadores diferentes, iguais. Se esses valores, esses denominadores são iguais, então basta você repeti-lo aqui embaixo, que é o 12, e resolver a operação que aparece aqui com os numeradores. Ou seja, aqui em cima nós temos 3 mais 4. E, professor, 3 mais 4 você resolver, é 7. Se tu sabe resolver, então resolve. 3 mais 4 é 7, então temos como resultado final 7/12. Beleza? A pergunta é justamente essa. Quanto do bolo foi consumido no total? 7/12 está aqui embaixo a letra D para a gente marcar como resposta correta. Turma, vamos supor que de repente, tá? Aqui vou até escrever para você, consumido. Nós temos então 7/12. Vamos supor que de repente, é só um exemplo aqui à parte, tá? Só para você entender como que funciona. A questão queira saber quanto do bolo sobrou. Qual foi a fração referente à parte do bolo que sobrou? O que você vai fazer, pessoal? Reparem que nós temos que foi consumido 7/12. Você vai subtrair o valor de baixo pelo de cima. Por quê? Porque eu tenho aqui um total de 12 pedaços, onde desses 12 pedaços foram consumidos 7 deles. Então, 12 menos 7 é 5. E o valor de baixo a gente repete. Ou seja, foram consumidos 7/12, automaticamente, então, sobraram 5/12 desse bolo. Por que nós temos que subtrair, pessoal? Vou te mostrar agora, olha só. Se a gente somar a parte que foi consumida da parte que não foi consumida, automaticamente, então, a gente vai ter o bolo total, o bolo por inteiro. E quando a gente somar aqui, isso aqui é a parte, tá? Quando a gente somar aqui 7/12 mais 5/12, vamos encontrar quem? Vamos lá. Denominadores iguais, repete esse bichinho aqui embaixo, e a gente vai resolver a soma aí, 7 mais 5 é 12. Opa, pessoal, 12 dividido por 12 é quanto? É 1, tá bom? E quando você tem um inteiro, transformando esse valor em porcentagem, ele equivale a quem? Ele equivale a 100%. E 100% de qualquer coisa que seja é o seu total. Então, a gente teria aqui de volta o total do bolo, tá bom? Então, é importante você perceber isso, tá? A questão ela pode te pedir, de repente, a fração referente à quantidade que foi consumida ou a fração referente à quantidade que sobrou depois desse consumo.
Então, se foi consumida, se você tem que achar a parte que foi consumida, você soma as frações referentes a cada uma das pessoas que consumiu esse bolo. Se você tem que encontrar o valor que sobrou do resultado que foi consumido, você subtrai o valor do denominador do valor do numerador. E depois, o denominador você vai repetir. Tranquilinho? Vamos a mais um exemplo? Acompanha comigo na tela, então. Exemplo 2. Lúcio comprou uma pizza pequena. Para ele deve ser pequena, né? Em um primeiro momento, ele comeu metade da pizza. Então, vou deixar aqui destacado, ele comeu metade da pizza. E, posteriormente, ele conseguiu comer mais um pedaço equivalente à sexta parte dessa mesma pizza. Que fração representa a quantidade total da pizza que ele comeu? Então, olha só, gente. Eu tenho aqui a pizza, depois ele comeu, aliás, primeiramente ele comeu metade dessa pizza. Então, a fração referente a meio. Em seguida, ele comeu 1/6 da pizza, tá bom? Aí a questão quer saber justamente isso. Qual é a fração que representa a quantidade total de pizza que ele comeu? Ora, se ele comeu 2 pedaços diferentes e esses 2 pedaços são representados, cada um deles por uma fração, meio e 1/6, para a gente encontrar o resultado, basta então a gente resolver a soma entre essas duas frações. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter meio somado com 1/6. Tranquilo? Inclusive, eu vou te mostrar aqui dessa soma 2 maneiras diferentes para você resolver e para você não se confundir mais, tá bom? Primeira delas, então, vamos trabalhar com a decomposição em fatores primos. Opa, são 2 números pares. Começo dividindo por 2. 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido por 2 é 1. Como chegou em 1, vamos para o próximo. Ali é 3, vou dividir por 3. 1 e 1 acabou. Basta resolver a multiplicação. 2 vezes 3 é 6, que vai ser o nosso novo denominador. Então, aqui agora vai ser 6, ó. Beleza? Próximo passo. Encontrado o novo denominador, a gente vai dividir esse valor por cada um dos anteriores. Olha lá, então, 6 dividido por 2 aqui embaixo é 3. 6 dividido por 6 é 1. Feito isso, basta a gente resolver agora a multiplicação, tá, dos valores lá em cima. Ó. 3 vezes 1 é 3, mais 1 vezes 1 é 1. Ou seja, 3 mais 1 é 4, então a gente tem como resultado final 4/6. Aquilo que eu te falei, pessoal, repare que aqui a nossa questão é uma questão discursiva, ou seja, ela é direta com uma pergunta, não tem alternativa para marcar. Se não tem alternativa, você pode parar aqui mesmo em 4/6, não há problema nenhum, tá bom? Agora, a outra maneira que eu te falei, ó, vou separar aqui, tá bom? Eu tenho meio mais 1/6. Vamos olhar somente para os valores que estão aí embaixo. Eu tenho 2 e tenho 6. Vou dividir o maior pelo menor. É possível a gente dividir 6 por 2 de forma exata? Sim, é. Porque 6 dividido por 2 é 3. Sendo possível, você escreve aqui então o maior deles. Não é o resultado da divisão, tá? É o maior dentre esses dois. Feito isso, agora, o próximo passo é o que a gente fez aqui em cima. Ó. 6 dividido por 2 é 3. 6 dividido por 6 é 1. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 1 é 1. 3 mais 1 é 4. Então, nossa resposta final é 4/6. Belezinha? Então, nós temos aí, né, eu te mostrei aqui 2 exemplos de como a gente pode ter adição e subtração de frações envolvidas em questões contextualizadas. De qualquer maneira, sendo questões contextualizadas ou não, o modo de resolver é sempre o mesmo. Você vai encontrar um novo denominador, depois, encontrado ele, você vai dividir pelos anteriores, o resultado multiplicar por cada numerador e aí resolver a soma
ou a subtração de acordo com a operação inicial. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e compreendido. Obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!